Acho que é importante essa convicção, né? Que não temos que temer Satanás, temer o mal. Né? Porque isso é justamente vamos dizer assim, a arma, a ferramenta que o sistema usa para nos subjugar. Né? Aí, em Hebreus 2,15, ele fala: livrar-se a todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão. Então, a maneira que o sistema tenta realmente nos abafar é pelo medo. Né? Então, gera uma situação de medo, né? Você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai... Né? Você não é suficiente, você é fraco. Quer dizer, tenta anular a força que nós temos em Cristo. Porque a partir do momento que você tiver essa convicção de que tudo posso em Jesus que fortalece, nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Poderá impedir, então. Sim, em morte tem vida, nada pode nos impedir de chegar. Quer dizer, a partir do momento que cada um de nós tiver essa convicção, cara, não há limite, né? Não há limite. Então, para que isso não aconteça, eles criam uma situação de medo. E em relação ao mal, a Satanás, também é isso, né? Mas, desde filme de terror, exorcismo, né? Nem dorme direito, depois, coloca o mal sendo no nível de Deus, né? O bem e o mal atuando, né? Tem muitas igrejas que falam isso. Né? O Satanás é inimigo de Deus, né? Para ser inimigo de Deus, ele tem que estar no mesmo nível de Deus, né? E não é isso, né? Então, assim, não existe inimigo de Deus. Você pode ser inimigo do homem, né? Que vai nos combater, não inimigo de Deus. Não certo. Né? Foi criado para Deus. Né? Então, não certo. Então, nós não podemos ter esse medo. Não mais, né? Então, a nossa convicção é que nós somos vencedores, né? A vitória já foi dada. Ele já foi derrotado. Então, até Paulo, Pedro, fala dos jovens. Os jovens, eu escrevo que tens vencido o amigo. Né? Ou seja, mesmo os jovens já podem ter essa convicção, né? Porque eles já estão vencidos. Você não tem mais que ter medo, tem que olhar para frente e crer realmente na palavra. Né? Quem escreveu, quem declarou é fiel. Né? Vai cumprir, então, não temos que temer. Não temos que temer. No amor não existe medo. Né? No amor que é o Deus, não tem medo, não tem como. Então, assim, é importante a gente ter essa clareza, né? Satanás é um instrumento, é um espírito que foi colocado para o nosso tratamento. E até quando eu citei, né, a oração, né? Não nos leve a ser tentado, mas livre-nos do mal, né? Tem uma versão que fala, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Mas livre-nos do mal. E essa não nos deixe cair em tentação, ele tira um pouco a interpretação correta do fato, né? Eu não deixo que a tentação, quer dizer, vai vir uma tentação muito forte que eu vou cair. E o propósito, na verdade, não é isso. Ele não me deve ser tentado. Ou seja, esse mal também não é inimigo de Satanás, não. Inimigo do meu mal. Né? Acho que esse é o foco. Então, se tem um inimigo que tem que ser combatido, é o mal que ainda está em mim. Né? A natureza humana que está em mim. Mas que também já foi crucificada lá em Cristo. Né? Mesmo essa natureza pecaminosa, que eu ainda trago traços dela dentro de mim, né? Que Paulo fala, quem livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, Cristo já venceu. Então, mesmo essa natureza pecaminosa, ela já foi vencida ali na cruz. Né? Então, o que tem hoje? Né? Consciência de obras mortas. Né? Então, hoje nós temos só a consciência do pecado que ele está em nós. Que mesmo essa natureza foi derrotada. Então, não é isso mais, eu preciso temer. Né? Como eu vou vencer essa carne? Está vencida. Eu tenho que simplesmente andar em Cristo, crer nessa obra da cruz. Né? Então, eu não tenho que ter nenhum esforço natural. Nossa, vamos jejuar, eu vou orar, combater, né? Não precisa. Né? Não precisa jejuar. Mas não para isso. Né? Então, já está derrotado. A dor está derrotada. Para falar do outro lado da consciência, né? Nós temos que ter essa convicção de que nós já somos em Cristo. E em Cristo nós já somos libertos. Né? Satanás não tem poder na nossa vida. Se alguém está em Cristo, o diabo não lhe toca. O diabo não lhe fecunda. Né? É o lance da madeira revestida de ouro. Né? Então, qualquer ação de corrupção contra a madeira vai parar no ouro. Né? Não vai chegar na madeira. Então, não tem como corromper a madeira, porque ela está revestida. Né? E a promessa para nós, o que é? Nós estamos também revestidos de Cristo. Se eu estou revestido de Cristo,
Eu vou ter Satanás, ele vai conseguir quebrar essa barreira? Não vai. A enfermidade vai quebrar essa barreira? Não vai. Né? Há um revestimento. Então, é justamente isso, essa consciência do que nós já somos. Essa consciência que a gente tem que ficar cada dia mais claro na vida da gente. Né? Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos santos já em Cristo, nesse sentido. Então, essa contaminação do mundo, embora ainda haja um sistema, a gente ainda habita numa terra que ainda não foi transformada, já habita num corpo que ainda não foi transformado, mas pela frente crê que já está revestido. Pela frente crê. É justamente isso, né? O que é fé? É a esperança de coisas que não aconteceram ainda, mas que a gente acredita que vai acontecer. Né? Isso é fé. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Né? Não aconteceu. Mas é uma esperança baseada numa palavra que é real. Então ela vai acontecer. Então, se é uma coisa que vai acontecer, eu já posso crer desde já. Né? Embora eu não veja. Mas pela fé eu acredito, já como posso disso. Né? Então, assim, isso é fé. Eu não tenho que esperar para acontecer. Se tiver que esperar, já não é fé. Né? A fé é trazer o futuro para hoje, né? Trazer o valor presente. Quer dizer, aquilo que vai acontecer amanhã, eu já tomo posse hoje. Embora não estou vendo, embora não estou sentindo ainda, mas eu já tomo posse, porque ele fez a promessa. Então, é transformação de mente mesmo, é convicção daquilo que pode ser. Um provérbio que diz assim, que temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aí começa a gente aprender como é que a gente vai andar ou viver na presença do Pai, não é isso? Aí já eu vou acrescentar um minha conta. O temor ao mal é a fonte de todos os mal que acontecem. E quando a gente teme ao mal, a gente já está prevendo um mal que está vindo e a gente acaba sendo vítima dele, presa fácil. Né? Quando eu estava para viajar para cá, eu gosto sempre de viajar de madrugada, né? Sair de madrugada para andar bastante, fresco, né? Passar dentro de Belo Horizonte na hora que o povo ainda não acordou, né? Mas aí, tantos acidentes que estão acontecendo na rodovia Fernão Dias, na nossa região lá, que incomoda, sabe? Traz temor. Aí eu fiquei imaginando, na madrugada agora não vou viajar não, vou viajar só de dia, porque é melhor, tem visão, né? É acidente demais, não sei o quê. Aí, saímos 5 horas da manhã. Né? Eu costumo sair 3, sair 5. Olha, 2.900 quilômetros, é quase dando 3.000 a viagem. Nenhum acidente na estrada. Nenhum acidente. E lá tá assim, é ônibus tombado, é carreta tombada, é não sei o quê, fica não sei quantas horas parado o trânsito, tá, aquela coisa toda. Nem um acidente, nem um carro com pneu furado da estrada não vi. Eu já saio de casa temendo o mal que está lá na estrada. Ou vai acontecer pode acontecer um acidente lá com a carreta, o carreteiro, não sei quem lá, e vai me atrapalhar a minha viagem. Ó, eu já estou saindo, já sabendo que eu vou ter problema. Eu estou saindo de casa sabendo que eu vou enfrentar problema. A gente pode determinar, né? Temer a Deus, nenhum mal te acontecerá. Essa consciência, né? Temer a Deus, nenhum mal te acontecerá. Agora, eu também não vou ser desobediente. Não vou fazer coisas que são indevidas, né? Eu vou, como um representante do Deus Altíssimo, é claro que eu vou ser educado no trânsito, é claro que eu vou ter que respeitar o trânsito, vou saber me conduzir durante a viagem, não é? Agora, isso não é medo, é uma virtude, né? Uma inteligência, usar a inteligência, né? Temor a Deus vai fazer com que eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que pode ser feito. Não vou ultrapassar nenhum regulamento, né? E não vou temer o mal. Eu tenho certeza absoluta que nada vai me acontecer. E como não acontece? Quantos anos a gente está viajando essas estradas? Desde 2005, né? Fazendo essas viagens, né? E algumas
Hoje está calmo, né? Hoje eu saio de casa sabendo que eu vou dirigir 15 horas, vou parar, vou dormir. Amanhã eu pego de novo, mais 15 horas e tal. Nos anos anteriores, quando a gente começava a vir, era 24 horas de viagem. A gente dormia lá em casa e vinha dormir aqui, quando chegava. Então, era aquela loucura. Não, hoje, tudo está tranquilidade, não preciso correr. Eu sei que eu vou chegar. Né? E é isso. Né? Mas, gente, vamos estar aprendendo. Né? Claro que essa escolinha nossa já dura algum tempo, não começou hoje, né? Vamos estar aprendendo a nos conduzir, né, pelo Espírito Santo de Deus, que ele já foi dado para nós. Então, para que o homem vai entrar nessa coisa aí de trazer transtornos? Para quê? Deixa o Espírito Santo nos dirigir. Né? E é isso, a nossa vitória está nisso. Né? Não, de maneira alguma, não vamos ultrapassar os limites que ainda existem, né? Nesse particular. Né? Agora, no conhecimento, na graça, não tem limite que nos bate. Certo? Mas a questão do temor no meio é importante a gente ter essa diferenciação. Né? Então, assim, eu vou ter medo de Deus? Não. Né? Então, assim, tem muitas religiões que pregam medo, né? Aceita Deus, senão você vai para o inferno. Né? Joga esse terror do inferno lá, a pessoa com medo do inferno, mas seguir a Deus. Então, realmente não é. Então, temor, isso disse, essa reverência, respeito. Né? Então, assim, nós estamos falando a respeito do corpo de Cristo, né? Mesmo com o corpo de Cristo, nós somos. Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas eu vou orar para ele, não, né, como eu oro para cada um de vocês. Apesar de ele ser meu irmão mais velho, ele é o cabeça. Quem fala lá, Deus fez Senhor em Cristo. Ele é o Senhor. Então tem que ter temor, tem que ter reverência. Né? Apesar de ser meu amigo, né, não chamo servo, chamo amigo. Né? Mas há um temor. Né? A gente reconhece. Eu sou um com ele, mas eu sou Deus através dele. Eu não tenho assim. Sim, a verdade permanece. Embora eu sou Deus também, mas eu sou Deus dele. Se tirou ele, eu não sou nada. Né? Então, ele é o Senhor. Então, esse temor tem que ter. Né? Não medo. Porque não tem por que ter medo. Né? Porque o amor não existe medo. Ele é Deus. Mas é importante justamente isso. Então, esse medo, servir a Deus primeiro, não existe. Né? Por quê?